Olá, eu sou o professor João Henrique, eu sou responsável pela disciplina Psicologia e Desenvolvimento da Aprendizagem do curso de Licenciatura em Informática da Universidade Federal de Roraima. É com grande prazer que hoje vamos introduzir o assunto, a primeira unidade, a primeira semana, que é sobre o estudo da psicologia, como ciência, seu objeto de estudo. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter presente é saber, estamos falando de psicologia ou várias psicologias. É interessante quando o texto que nós estudamos para essa semana fala a psicologia do senso comum e a psicologia científica. Primeiro cabe esclarecer que não existe uma psicologia do senso comum, certo? Mas é uma forma de entender que o senso comum, o que é esse senso comum? Esse conhecimento que vem da experiência, da espontaneidade, da nossa realidade, faz parte da nossa vida. E muitas vezes atribuímos às pessoas como se elas fossem psicólogas ou como conselheiras, sem ter formação adequada para tanto. Então, o objetivo dessa primeira semana é tentar esclarecer para vocês que quando nós vamos referir à psicologia científica, que é o nosso foco, é que nós estamos embasando em teorias, nesse caso específico, teorias da aprendizagem, estamos aprofundando esse recorte, e tudo aquilo que nós vivenciamos, aprendemos no dia a dia, faz parte, na verdade, do conhecimento do senso comum, Esse senso comum que vem de saberes e conhecimentos que vamos aprendendo com a vida. Por exemplo, é muito comum a gente chamar uma pessoa mais velha de mais sábia, ou seja, que passou por várias experiências que propiciaram a ela ter uma maior abertura, uma melhor forma de ver a vida. Mas isso não passou pela testagem, verificação das hipóteses, ou seja, não passou por um método de pesquisa. É importante esclarecer que nós sempre vamos ter áreas de conhecimento que fazem parte da nossa vida. Temos a filosofia, que é essa atividade reflexiva, rigorosa, de pensar o real. A religião, que tem as crenças e as tradições, os próprios ritos. E a arte, que é trabalhar a captação dos sentidos, trabalhar com a capacidade de sentir. E nós temos, então, vamos entender o que é essa psicologia científica. A psicologia científica, ela vem, ela se constitui como ciência no século XIX. Mas a psicologia sempre esteve presente na nossa sociedade, principalmente lá entre os gregos, quando a filosofia surgiu. E lá entre os gregos não chamava de psicologia, mas falava de psique, que é chamado de alma, espírito, Essa alma, alma vem de ânima, daquilo que é vivo, Então, estudava a alma. E nos primeiros filósofos que vai estudar a alma, esse olhar para o homem, é Sócrates. Então, a psicologia, hoje, depois do século XIX, quando ela se constitui como ciência independente da filosofia, ela é desenvolvida no século XIX, ela vai estudar o homem. Mas estudar o homem pode estudar de diferentes formas. Então, a psicologia, ela vai depender muito dos princípios e métodos científicos que ela adota. Então, quando eu falo que a psicologia estuda o comportamento, eu posso estar me referindo a uma abordagem behaviorista, que é chamada comportamentalista. Então, na nossa sociedade, nós temos bastantes diferenciações, bastantes formas de compreender esse homem. E um dos primeiros que vai constituir a psicologia como ciência é o Wilhelm Wundt, que é alemão. Ele vai criar um laboratório de experimentos em psicofisiologia na Alemanha. O que importa saber é que a forma de como que o homem existe, o homem é concebido pela psicologia ou qualquer área, até mesmo na filosofia, na história,
O homem é um ser datado, ele é sempre determinante pelas condições históricas e sociais que o cercam. Então não existe uma psicologia, mas várias ciências psicológicas embrionárias em desenvolvimento. Ou seja, não existe só uma psicologia científica. A gente pode falar que é uma psicologia científica, mas não existe uma única. Existem várias formas de compreender o homem, várias formas de entender esse homem e estudar esse homem. Então a psicologia constituída, né, são várias ciências psicológicas. E ela é fruto muito do seu momento, da época que era vivenciada. No século XIX era muito importante ter essa compreensão de que era preciso estudar o homem nessa condição de desenvolvimento industrial, que o homem era preciso entender como poderia modificar o comportamento, como o homem poderia se adaptar à sociedade. Então, dentro de várias psicologias que existem, né, várias ciências psicológicas, ela pode ser uma forma de pesquisar, ela pode ser um estilo metodológico, que é a psicologia clínica, ela pode ser um campo de práticas sociais, por exemplo. A psicologia científica pode haver uma orientação vocacional, reeducação, ressocialização, teoria de estudos comportamentais. Ela envolve escolas de pensamento, né? Então, existem não só diferentes teorias, mas também estilos metodológicos, campos, domínios de pesquisa e escolas de pensamento. Mas o mais importante é entender que os problemas psicológicos não são feitos para os métodos. São os métodos que são feitos para os problemas. Então, a psicologia ela vai aprendendo com o tempo que não importa tanto o método em si, mas é compreender o problema. Qual é o problema? A partir desse problema você define o método. E isso vai ser um avanço mais posterior, porque as primeiras psicologias, às vezes, tentavam muito se ajustar ao método. Então, o que é a psicologia científica? Né? Tentando buscar uma definição para ela, lembrando que são várias ciências psicológicas. Ela é um conjunto de conhecimentos sobre fatos, aspectos da realidade, né? Que vai utilizar uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos não são conhecimentos aleatórios, são programados, sistemáticos, controlados, que permitem verificar a sua validade. Não tem verdades absolutas, então nenhuma ciência psicológica, né? Nem psicologia pode ser considerada superior e melhor que a outra, né? Então, a psicologia ela é um conhecimento científico, porque ela tem um objeto específico, que é o homem, né? Aí vai depender como entende esse homem. Ela tem uma linguagem rigorosa, ela tem métodos, ela tem técnicas específicas, e ela vai acumulando conhecimento para poder progredir e é objetiva, certo? Então, é importante entender que um dos objetos de estudo da psicologia é o quê? A subjetividade. Então, a psicologia vai entender, né, essa forma particular de compreender o homem. Então, um dos objetos da psicologia científica é a subjetividade. Então, eu posso ver o homem no seu comportamento, ou através dos seus sentimentos. Eu posso estudar o homem na sua singularidade, ou o homem genérico, ou seja, o homem universal, né? Eu posso estudar o homem corpo, homem pensamento, homem afeto, homem ação. Então, a preocupação em geral da psicologia é a subjetividade, porque ela é a síntese singular individual que cada um nós vamos constituindo conforme nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. Então, a subjetividade que nós temos, né, ela é muito importante. Ela se dá nas relações sociais, nas vivências da nossa constituição, da forma como nós captamos, entendemos, vivemos, comportamos, né? Então, estudar a subjetividade hoje é compreender a produção de novos modos de ser, ou seja, como nos fazemos homem nessa sociedade. Então, por exemplo, nesse exato momento do Covid-19, o que nós estamos tornando, o que nós estamos aprendendo, né? Esse ser único, como está sendo modificado nessa realidade, né? Que aprendizagem, né? Que significado nós estamos dando para a doença, para a morte, para a vida,
para certas coisas que antes não faziam sentido, como por exemplo sair de casa, ir numa padaria, tomar um café, almoçar no restaurante, visitar um parente. Essas coisas que eram tão cotidianas, agora com a situação de distanciamento social, nós estamos perplexos, nós precisamos nos reinventar. E essa reinvenção será futuro, está sendo já estudos, né, de psicólogos, de filósofos, né, já tem uma produção aí tentando compreender essa nova vida, né, esse novo ser que está sendo constituído, até mesmo na educação. Por exemplo, várias redes de educação estão aí propondo a educação à distância, ou alguns não estão utilizando esse termo, utilizando, né, educação em casa, enfim, né? Ou seja, como é que essas crianças estão aprendendo? Qual é a relação entre família e criança no desenvolvimento da aprendizagem? Que laços estão sendo construídos entre professor e aluno nesse momento? O professor é uma peça fundamental na mediação desse conhecimento, né? Os pais têm compreensão e fundamento para poder trabalhar com esse aluno, né? A escola, como ela está constituída, posta hoje, ela favorece o aprendizado? O aprendizado acontece fora da escola? De que meios? Ou seja, isso é um campo que pode ser discutido pela psicologia da educação. E aí vem uma coisa muito importante. Quando nós estamos falando da psicologia do senso comum, é muito comum a gente utilizar, né, até a palavra comum, né, repetida, que algumas são práticas não psicológicas e que às vezes fazem parte desse conhecimento espontâneo, esse conhecimento da realidade, de experiências. Por exemplo, formas de conhecimentos de psicologia do senso comum, o tarô. A pessoa vai jogar o tarô para você e vai selecionar as cartas e ali ela vai demonstrar, olha, você tem isso e aquilo, e ela vai te dando orientação. Mas ela não teve uma sistematização, ela não teve um olhar aprofundado. Você dá numa conversa de poucos minutos que vai tentar definir a sua vida. Como se os vários anos de existência pudessem ser resolvidos em poucos minutos ou esclarecidos. A astrologia, a mesma coisa, como nós fossemos regidos por signos ascendentes e descendentes, né? O que nós estamos dizendo assim não é repudiar no sentido de que essas práticas elas são assim danosas, não. É entender que a psicologia ela não trabalha com misticismo. A psicologia não é o psicólogo, ele não recebe nenhum espírito, ele não vai utilizar artefatos, não. É entender que essas práticas adivinhatórias ou místicas, né, a numerologia, a quiromancia, que é ler as mãos, né, têm sido associadas ao saber ao fazer e ao saber psicológico. E não é o caso. Por que acontece? Às vezes a pessoa, em vez de procurar uma ajuda de alguém que estudou, construiu seus conhecimentos, ela vai lá na cartomante para tentar ter uma orientação, sabe? O problema não é isso, mas em que medida que essa atuação, esse conhecimento está sendo associado à psicologia, que na verdade não tem validade nenhuma, né? Por exemplo, olhe para essa imagem. Através dessa imagem, o que você vê? Qual a primeira coisa? Você percebe o que? A figura de um homem, Sancho Panza, o Quixote, um moinho, o lobo, o Einstein, né, as figuras antigas dos maias, dos astecas. Vocês conseguiram visualizar a Virgem Maria, Jesus, conseguiram visualizar o moinho, conseguiram ver máscaras antigas, peças, ornamentos, conseguiram enxergar a boca de um sapo, que mais?
conseguiram ver várias cabeças de homens, diferentes formatos, né? Conseguiram ver animais esculpidos em cavernas. O que você está vendo? Ou seja, as práticas adivinhatórias, ela vai olhar para aquilo que está mais direcionado, para aquilo que é imediato, espontâneo. Então, uma pessoa que faz astrologia, numerologia, ela trabalha com o homem genérico, e a partir desse homem genérico ela vai captando a partir das perguntas. A partir das perguntas ela vai compreendendo, mas isso não tem método, isso não tem ou seja, você vai acreditando naquilo que você necessita muitas vezes escutar, né? Então, por que as práticas adivinhatórias, né, místicas não são consideradas psicologias? Porque não são construídas no campo da ciência, né, como eu já disse, a partir de métodos, princípios científicos. Estão em posição os princípios da psicologia, que não vê só o homem como ser autônomo, mas que se constitui com relação ao mundo social e cultural. Ou seja, o mundo não gira só em torno de nós. Nós vivemos numa sociedade, vivemos em relação. Então, eu posso mudar, e é importante que a mudança comece em mim. Mas acreditar que existe astros que regem a nossa vida, nos faz deixar de entender a potência do nosso desenvolvimento. Então, sim, nós podemos estudar as práticas adivinhatórias, descobrir o que elas têm de eficiente, porque, inclusive, tem estudos sobre isso, se você pesquisar, né? Tem estudos analisando essas práticas adivinhatórias. Convido a você que se interessou a pesquisar sobre o assunto, né? Então, é importante entender a ciência como uma das formas de saber do homem, que tem métodos, princípios próprios, mas que ela não é pronta, acabada. Ela está sempre em construção. Ela não é definitiva. Então, antes de mais nada, é importante que, nesse primeiro momento, como estamos começando a psicologia e desenvolvimento da aprendizagem, entendemos que existe uma psicologia do senso comum. Essa psicologia, na verdade, é uma forma de entender que existem conhecimentos que provêm da experiência, da empiria, da prática do cotidiano e que nos ajuda a situar no mundo. Exemplo, quando nós percebemos quando alguém está se sentindo bem, quando nós damos conselhos, como atribuímos aos idosos melhor forma de entender, as práticas adivinhatórias, ou seja, tudo aquilo que faz bem para o homem na sua relação social, trabalhando, seja o comportamento, o adestramento, sem você ter estudado, mas quando você adestra o cachorro, né, a fazer determinado comportamento sem ter tido estudo nenhum, isso é uma psicologia do senso comum. Agora, quando a gente estamos falando de uma psicologia, tá certo? Que é científica, ela vai ter métodos, ela vai ter princípios e ela vai estar sempre em desenvolvimento. Então, convido você a pensar no seguinte texto de Guimarães Rosa. O importante e bonito no mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afino e desafio. Guimarães Rosa. Foi um prazer estar aqui, é uma experiência nova tentar gravar um vídeo utilizando um aplicativo diferenciado. E comentem, né, partilham as ideias, o que você gostou do vídeo, o que você não gostou, o que eu posso melhorar, né? Estamos falando principalmente com um público da pessoa da informática. Se você tem algum conhecimento que possa me ajudar a gravar vídeos, né, beleza. Eu trabalhei com XSplit, tentei na verdade, e então eu espero que você tenha conseguido diferenciar. E para qualquer dúvida, lembre-se do nosso chat, dos nossos fóruns. É um prazer, até a próxima.